Fala, gente, sejam bem-vindos aqui na playlist chamada Questões de Vestibulares, né? Aqui eu vou debater com vocês hoje, nesse momento, sobre uma questão da Universidade Federal do Paraná, tá? Então a gente tem a UFPR aí. Essa faculdade aí, gente, para você fazer a prova dela, você tem que passar numa prova de vestibular e a gente vai ter uma conversinha sobre qual é o formato das provas aí quando a gente trata de exatas. Aqui eu trouxe de física, tá? É um assunto aí do nosso primeiro ano, tá? Inclusive, essa questão aqui eu recortei do livro dos meus alunos, tá? E aqui a gente vai conversar sobre um dos assuntos de cinemática. Cinemática. E o assunto de cinemática que vai ser aqui é movimento do tipo acelerado ou movimento freado, tá? Enfim, acelerado. Beleza? Vamos dar uma conversadinha depois que eu ler a questão com vocês e vamos também comparar essa questão aqui, né, da UFPR, ter uma conversinha com vocês a respeito do Enem. Será que essa questão aqui se encaixa nos moldes da questão do Enem? Será que ela é uma questão somente para o vestibular para você passar nessa prova? Ou se eu estudar por ela, eu aprendo coisas para o Enem? Olha aí. Vamos lá. Primeiro vamos fazer a leitura. Um objeto de massa m constante move-se num movimento retilíneo e uniformemente variado, unidimensional descrito pela equação. Tá? Então, dentro da cinemática, o movimento acelerado tem uma equação, e aí dentro dessa equação a gente tem esses valores aqui, né? Em que x é a posição do objeto medida em quilômetros, olha só, tá em quilômetros, né? E t é o tempo medido em horas ali a alternativa que apresenta corretamente o valor da aceleração do objeto nesse movimento, tá? Então, gente, para resolver essa daqui, ó, acho que eu vou liberar o espaço. Para resolver ela, a gente vai tratar da equação do sorvete, né? Só que se eu pegar o sorvete, ele é simplesmente um movimento do tipo uniforme, porque a velocidade não muda, né? Mas quando eu coloco um V0 aqui e eu somo a aceleração, e aí eu tenho um movimento que não é uniforme, né? Mas ele não é tão simples assim. Ele depende do tempo ao quadrado, tá? E também de um valorzinho 2 que aparece aqui embaixo, tá bom? Então ela é uma equação quadrática, ela depende do tempo ao quadrado, tá? Eu já vou resolver já já, bem nessa aula aqui mesmo, mais uma perguntinha a respeito disso, beleza? Mas vamos olhar aqui como é que eu resolvo isso. Eu vou escrever a equação que eu tenho ali, e se você observar a equação que eu tenho, ó, eu tenho um monte de valor com as letras T aparecendo, né? Então, olha ali, ó. Quem tá junto com o T aqui, por exemplo, esse valor aqui, é o número 5, né? Se eu comparar ele com a equação, é o V0. Ou seja, ele já saiu com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo? Não, tá em quilômetros, então 5 quilômetros por hora. Beleza? E eu tenho esse valor 2 aqui. O que que é esse valor 2? É o número que multiplica o t ao quadrado. E quem multiplica o t ao quadrado? A dividido por 2. Então eu tenho certeza absoluta que A dividido por 2 é igual a 2. Por quê? Porque é o valor que multiplica o t ao quadrado. Tá bom? Então, para eu descobrir minha aceleração, uma equação super rápida aqui, né? O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, a aceleração vai ser 2 vezes 2, né? Que vai ser 4. Então, a aceleração vai ser igual a 4. Qual é a unidade que eu tenho de distância aqui de aceleração? Quilômetros. E qual é o tempo que eu tenho no tempo ali? Ó? Vai ser um t ao quadrado, tá? Então, vai ser o tempo em horas, que vai ser quilômetros dividido por hora ao quadrado, né? Então, a cada uma hora aumenta a velocidade de 4 quilômetros por hora. Tá? Então, essa velocidade aqui, ó, de 5 quilômetros por hora, uma hora depois, uma hora depois, vai aumentar de 4. Por quê? Porque é isso que está falando aqui, ó. 4 quilômetros por hora a cada hora. Então, uma hora depois, ele ia aumentar mais 4, indo para 9 quilômetros por hora. Tá bom? Ô, gente, eu sei que é um pouco esquisito essa unidade ao quadrado aí, né? É uma unidade composta, tá? É só isso mesmo. É uma fração e uma unidade composta. E ela significa o aumento da velocidade. Tá bom? Para ajudar vocês aqui, eu vou mostrar uma outra questãozinha. Não vou nem tirar as equações daqui, tá? Eu só vou abrir ela aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é a de cima aqui, ó. Essa daqui.
Opa, vocês não estão vendo ainda? Que é uma questão a respeito de uma universidade aqui do estado de São Paulo, que é a Universidade FEI. Será que você sabe qual que é a Universidade FEI? A Faculdade FEI? Né? E para resolver ela, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente ler ela com vocês e deixar a coisa mais importante que tem aqui, que é a nossa interpretação. A interpretação na física, muitas vezes, vai ser uma fórmula, né? Essa fórmula vai ficar lá em cima, ó. Então, eu tenho esse valor, eu tenho essa equação e com ela eu respondo essa pergunta. Vamos ler a pergunta juntos? Olha aí, então, ó. No movimento, o retilíneo uniformemente variado, o movimento que possui aceleração, tá ali, ó, letra A. Então, existe essa aceleração, né? Com velocidade inicial nula, então ele não tem esse termo aqui, ó, velocidade nula, né? Não importa quanto tempo seja aqui o valor do tempo, 1.000, pode ter 1.000. Se a velocidade é zero, esse resultado zera também, tá bom? Onde a velocidade é nula, a distância percorrida é letra A. A distância percorrida, gente, é quando eu saio de um lugar e eu vou para o outro, né? Que aqui é o nosso delta S. Então, o delta S tem que ser proporcional à aceleração, tem que ser proporcional, não, tem que ser igual à aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se aumentar a aceleração, eu vou mais longe. Se aumentar o tempo, vai mais longe também, só que você vai mais longe ao quadrado, né? Porque ele é ao quadrado. E a parte de baixo não muda, é o número 2, ele fica ali mesmo, né? Então, o que eu sei sobre a distância percorrida? Letra A, é diretamente proporcional ao tempo do percurso. Gente, não é diretamente, tá? É quadraticamente, é o tempo ao quadrado. Então, não é direto. Vamos lá, é inversamente proporcional ao tempo. O será que seria isso? Inversamente proporcional ao tempo? Significar o tempo, eu diminuo a distância. Será que é isso? É assim que acontece? Né? Eu acho que não, não é assim que acontece, né? Porque se eu aumentar o tempo, ele vai mais longe. Está sendo acelerado, tá aumentando a aceleração. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Olha só, então aqui, se eu aumentar o quadrado do tempo, eu aumentei a distância percorrida? Sim, eu aumentei a distância percorrida. Chegando na respostinha, então, a nossa letra C. Percebam que essas duas que eu resolvi com vocês aí, elas têm formatos totalmente diferentes, né? A primeira que eu peguei ali, ela foi da UFPR, ela tinha um formato bem característico do Enem aí, né? Onde você tinha que observar valores, comparar e aí chegar no resultado. Essa daqui não, essa daqui você tinha que apenas entender o que é uma equação horária, e a equação horária de movimento acelerado é o tal do sorvetão, não é o sorvete básico, não. Tá bom? E por que as outras estão erradas? Ó? Porque fala que é inversamente proporcional ao quadrado. Não, e é diretamente proporcional à velocidade. Não, não é diretamente proporcional à velocidade, tá? Então significa que também não é. Porque a velocidade inicial é zero. Então ele é proporcional à aceleração, sim, e ao tempo ao quadrado. A única que aparece aqui é a nossa letra C. Beleza, gente? Gente, se vocês têm alguma dificuldade nesse assunto, deixa aí a dúvida nos comentários, tá? Ou deixa um comentário para me ajudar a criar aulas melhores. Mas não esqueçam que todos esses assuntos tem aqui no canal também. Então vale a pena você entrar lá. Ah, não sei o que é a equação horária de velocidade. Pesquisa aí que você vai encontrar aqui no canal mesmo. Beleza? Por enquanto é isso, galerinha. Um grande abraço para vocês. Até a próxima e tchau, tchau.